Oi, eu sou a Jéssica. Bem-vindo, bem-vinda ao É Psicologia. Esse mês é um mês muito especial aqui no canal, porque você só vai ver vídeos dedicados a falar sobre a luta antimanicomial. O que é, como surgiu, o que você precisa saber sobre. E se você não viu o primeiro vídeo sobre esse tema, eu aconselho a dar uma olhada nele aqui, até porque esse vídeo tem uma certa ligação com o outro. E hoje, nesse vídeo, você já viu o título dele e já sabe mais ou menos o que eu vou falar. Então eu vou falar sobre o primeiro hospício que surgiu aqui no Brasil e também falar um pouco mais de história sobre a loucura, mas claro, numa perspectiva mais brasileira. Eu também não posso esquecer de dizer que toda a bibliografia que eu usei para fazer esse vídeo tá aqui na descrição. Como toda a história sobre a loucura, ela antes de ser um problema, viveu livremente na nossa sociedade, como sendo parte do convívio das pessoas. E depois de um tempo e um certo período, a loucura é vista como sendo algo anormal e não pertencente à sociedade, como o contrário da razão, um jeito errado de lidar com as experiências humanas e como se comportar. Mas é no início do século XIX que a loucura ela começa a ser vista como sendo algo ruim na nossa sociedade brasileira. A loucura começa a ser apropriada pelo discurso religioso. E é assim que os loucos começam a ser retirados da sociedade e colocados em porões de Santa Casas de Misericórdia. E se você viu o primeiro vídeo, você vai conseguir mais ou menos fazer uma comparação entre os hospitais gerais naquela época e as casas de misericórdia. E se você prestar bem atenção, você vai ver que muitos hospitais hoje em dia têm nome de Santa Casa de Misericórdia de alguma coisa. Sem contar que esses loucos também eram levados para prisões públicas. E sim, era simplesmente numa ideia de retirá-los da sociedade como uma espécie de limpeza e mantê-los em locais fechados simplesmente. E claro, tudo isso para manter uma espécie de ordem social. E para os médicos da época, simplesmente isolar e trancar essas pessoas, esses loucos, não era o melhor jeito para tratar a loucura. Então os médicos começaram a articular um local de tratamento específico para os loucos. Com isso, foi criado o primeiro hospício no Brasil por decreto imperial durante o Brasil Colônia em 1841. E foi inspirado nada mais e nada menos do que as ideias de Felipe Pinel. E até rolou uma espécie de slogan na hora de fazer todo o lançamento do hospício, que era: para os loucos, o hospício. E mais uma vez eu vou frisar a importância de você ver o primeiro vídeo, porque é lá que eu falo sobre Felipe Pinel. Então, o primeiro hospício no Brasil, ele recebe o nome de Hospício de Pedro II e ele é propriamente inaugurado em 1852, basicamente 11 anos depois do decreto para a criação dele. E claro, foi criado na capital brasileira da época, no Rio de Janeiro. E hoje, toda a estrutura do Hospício de Pedro II, ele é de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, os primeiros pacientes que chegaram no Hospício de Pedro II, eles foram transferidos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Com aproximadamente 144 pacientes transferidos, já internados no hospício, e o seu primeiro diretor, chamado Manuel José Barbosa. E a partir do primeiro hospício criado no Brasil, foram se criando outros hospícios em outros locais, como a Bahia, São Paulo, etc. E vale lembrar que todo o tratamento da loucura, ele vinha muito com um discurso religioso. E é só depois de quando o Brasil se torna república, em 1889, é que a loucura ela passa a ser tratada pelo discurso científico, médico, psiquiátrico, com uma ideia de substituir todo o tratamento primitivo, os maus cuidados, por um tratamento mais humanizado para esses loucos, pois até então esses loucos eles estavam sendo colocados em locais insalubres, com pouca higiene, e segundo toda a visão médica, eles não recebiam um tratamento moral adequado para a cura da loucura. E é só com um discurso médico que a loucura ela passa a se chamar alienação mental ou doença mental, os psiquiatras de alienistas e responsáveis pelo tratamento, pela cura dessa alienação, dessa doença mental. Mas não se animem, porque o isolamento ainda fazia parte do tratamento, mesmo com a visão médica, até porque se entendia que a loucura ela era desencadeada por uma questão de convívio social, de contexto social, e que não haveria cura da loucura sem o isolamento. E para corroborar com tudo isso, o Hospício de Pedro II foi todo arquitetado
Estado para segregar esses loucos de acordo com algumas classificações, como, por exemplo, mulheres e homens, agitados e mais quietos, sujos e mais limpos. E vale lembrar que a loucura, ela também começa a ser um problema porque o louco, ele de uma certa forma, ele não produz para a sociedade. Mas o louco dentro do hospício não tinha essa não de produzir, ele ia produzir também. Afinal, o trabalho é considerado terapêutico dentro de toda essa ideia de tratamento. Então, se desenvolveu oficinas de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E nada melhor do que mão de obra barata e que gerava renda para manter o próprio hospício. E se a gente for pensar que toda essa ideia de tratamento para a loucura ainda não era algo muito bem estruturado e muito menos tinha uma visão de um tratamento biológico propriamente dito, então os loucos que eram mais agitados, que eram mais difíceis de controlar, eles eram amarrados e colocados em camisas de força. E camisa de força é um troço que causa um certo impacto, né? Eu não sei, pelo menos causa em mim. Então, ok, o hospício ele é um local de classificação, de diagnóstico, de tratamento para os loucos, e o médico é aquele que possui a verdade sobre a doença, sobre a loucura, sobre como retirá-la das pessoas. E em 1890, quando o Brasil ele já foi proclamado república no ano anterior, o nome do hospício, que era Hospício de Pedro II, ele muda para Hospício Nacional de Alienados. E com isso ele começa a receber os loucos de tudo quanto é lugar do estado do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. E aos poucos, esse hospício começa a sofrer com um certo problema de superlotação. E como solução para isso, começa a se criar colônias, que era uma espécie de anexo dos hospícios. E eu não digo anexos físicos, mas anexos como uma extensão dos hospícios, mas mais longe das cidades, em que os tipos de loucos, como indigentes, pobres, miseráveis, eram levados. E com isso rolava também o interesse de oferecer um tratamento através do trabalho em agropecuária e também em artesanato nessas colônias. E com tudo isso começa a se perceber que o alienista, o psiquiatra da época, ele é responsável, sim, por determinar quem seria a pessoa anormal na sociedade e digno de ser internado em hospícios. Inclusive, Machado de Assis, que escreve contos, literatura, ele faz uma crítica linda, maravilhosa em seu livro O Alienista. Eu falo mais desse livro aqui nesse card. Ele faz uma crítica ao alienista, ao psiquiatra da época, em que ele era responsável por diagnosticar e cuidar dessas pessoas loucas, mas ele não sabia nem o que ele estava fazendo direito. Com tudo isso, começa a se perceber essa questão de criticar o alienista, a sua forma de trabalho, e começa a se pensar que talvez esse alienista ele esteja criando o seu objeto de trabalho, e não necessariamente descobrindo a cura, o tratamento de uma doença que já existe. E se a gente pegar um exemplo qualquer, comum, como por exemplo a gripe, ninguém inventou a gripe, ela existe, as pessoas descobriram ela e descobriram métodos de tratá-la. E se a gente for comparar com a loucura, é algo que a gente se questiona se realmente ela é um problema, uma doença que deveria necessariamente ter um profissional responsável por isso. E é com a crise do médico, o alienista, é que culmina uma crise em relação à classificação e o tratamento para os loucos. E tudo isso começa ali no pós-guerra, quando começou a se questionar o modo como a loucura estava sendo tratada. Que mesmo em tratamentos mais humanizados, mas ainda assim isolando essas pessoas em hospícios. Se a melhor forma de realmente tratar a loucura era colocando esses loucos em locais fechados. Inclusive, se chegou a comparar hospícios a campos de concentração, em que despiam toda a dignidade das pessoas. A gente também tem que levar em consideração que os soldados, no pós-guerra, eles começaram a voltar para seus países com uma demanda muito grande de saúde mental. E começou, assim, a se pensar numa forma de não submetê-los e trancafiá-los em locais com tratamento moral e em hospícios. Mas, claro, como a gente tá no nosso Brasil brasileiro, o Brasil, ele veio com uma demanda de se questionar a loucura e os hospícios pouco atrasadinho, somente lá na ditadura militar, na década de 60, 70, 50 anos depois. E é nesse momento que a gente diz que é mais ou menos o marco do início do movimento da reforma psiquiátrica. E finalmente a gente vai entrar num assunto que é todo o foco desse mês, que é a reforma psiquiátrica brasileira e a luta antimanicomial. Mas isso é assunto pro próximo vídeo da semana que vem. E eu tinha uma ideia de fazer só 3 vídeos, mas acabou que vão ser 4 vídeos sobre a luta antimanicomial. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau. A palavra institucionalização, ela me mata, porque
não consigo falar. E agora eu consegui, mas foi porque eu já falei elas várias vezes.